Na live de hoje, do dia 20/3/2024, um padre chamado Carlos enviou uma mensagem para o vidente de Anguera, dizendo que tinha provas que Maria não morreu. Aqui eu não vou agora falar sobre a questão se Maria morreu, dormiu, todo mundo sabe que a gente já ensinou aqui, tá? E para defender a ideia de que Maria não morreu e de um modo extraordinário, que nós não sabemos, hoje ela está de corpo e alma e sangue lá no céu, né? O padre enviou para o vidente de Anguera o texto da solenidade da Assunção de Maria, dizendo que nesse texto da solenidade da Assunção de Maria, diz que ela não morreu, tá? Vamos ler o que diz o texto. Prestem atenção. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do céu, a aurora do esplendor da Igreja triunfante. Ela é consolo de esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da corrupção da morte aquela que gerou de modo inefável o vosso filho, né, o vosso próprio filho feito homem, autor de toda a vida, enquanto esperamos a glória eterna com os anjos, com os santos, vos aclamamos, jubilosos, cantando e dizendo em uma só voz: Santo, 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 Deus é o Senhor, né? Deus do universo, tá? Bem, o que está no texto é isso aqui, olha. Ela foi preservada da corrupção da morte. O padre, que se chama Carlos, enviou esse texto para o vidente, tá? Dizendo que esse texto afirma que Maria não morreu, que ela foi assunta de corpo e alma para os céus, tá? E é claro que sem fazer nenhum tipo de pesquisa, e o próprio vidente já falou que ele não estuda teologia, ele não tem muito conhecimento, sem procurar no Google alguma coisa sobre corrupção da morte, ele faz um vídeo urgente dizendo que está provado, né? São João Damasceno errou, enfim, quem teve visão não viu nada, porque Maria foi assunta ao céu porque ela não participou da corrupção da morte. Sinto informar o vidente que Cristo também não passou pela corrupção da morte. E sinto informar o vidente, tá? De coração, que Cristo morreu. Uma simples pesquisa. Prestem atenção nesse texto aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, dos versículos 33 a 37. Como também está escrito no Salmo, meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto dos seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem ressuscitou, nenhuma corrupção viu. E os salmos, os dois, são dirigidos a Jesus Cristo ressuscitado. Que Jesus Cristo ressuscitado, tá? Padre Carlos, tá? Eu não sei porque você enviou esse texto para o vidente também. Jesus Cristo ressuscitado não viu a corrupção da morte. Agora, para ressuscitar, ele teve que morrer. Jesus foi crucificado, morreu, foi sepultado. Foi sepultado. Agora, o que significa corrupção da morte? Faça uma pesquisa para não passar vergonha. Prestem atenção que o termo grego usado para corrupção, lá na concordância Strongs, tá? Ou pode procurar em qualquer léxico. Na concordância Strongs 1312,
vai dizer que significa destruição, decadência e decomposição. Ou seja, quando você usa o termo não passou pela corrupção da morte, você está dizendo exatamente o quê? Que Maria, que o corpo de Maria, depois de dormir, assim como o de Jesus Cristo, não passou pela decomposição. Ela ressuscita antes. Aquele corpo é transformado num corpo glorioso antes da decomposição. Isso não tem nada a ver com não morrer, com Maria Highlander, gente. Tá? Olha o Robson aí. Pode colocar aí, Robson, o que você separou o texto aí. É o texto que serve, primeiramente, para mostrar que é necessário a gente receber um corpo glorioso para participar da ressurreição e para entrar no céu. É necessário receber um corpo glorioso. Esse corpo nosso, como o Cris disse, é um corpo que sofre depreciação, apodrece, se decompõe. E o que o texto diz? 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, né? Diz o seguinte, São Paulo diz: e agora digo isso, irmãos, que carnes, veja bem, Cris, é algo tão básico que dá até vergonha de ter que explicar isso para um vidente que dá catequese para um padre. Digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por acaso a Maria lá de Anguera está fora do reino de Deus? Nem a corrupção. Não vou falar. Nem a corrupção, ou seja, nem esse corpo corruptível nosso, herda a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esse nós aqui, que não morreremos, nós que seremos transformados, São Paulo está dizendo sobre as pessoas que estarão vivas pelo advento do juízo final. Né? Então, as pessoas estarão vivas e ele se coloca na posição, porque ele não sabia quando aconteceria, ele se coloca no lugar das pessoas que estão vivas. Lógico, ele estava vivo. Ele diz, nós, os vivos, no abrir e piscar de olhos, seremos transformados. E os mortos ressuscitarão. Porque é necessário, é obrigatório, vamos assim dizer, receber um corpo glorioso para poder entrar no céu. Não tem como um corpo material, pelo amor de Deus, bota a mão na consciência, não tem como um corpo material, um corpo natural, biológico, entrar no céu. Não tem como. Isso é um absurdo ensinar um negócio desse. É um absurdo. E o rapaz não sabe ler a corrupção da morte. Ou seja, quando você morre, seu corpo é corrompido, apodrece, se degenera. É isso que o texto está querendo dizer. Não tá, a corrupção ali não é vamos dizer assim, um adjetivo da morte. Corrupção da morte. Ou como é que eu vou falar? Um atributo da morte. Ali no texto, corrupção está como consequência. Consequência da morte, exatamente. E não como um atributo. Morte boba, morte besta, morte chata. Não é no sentido do adjetivo, atributo. É no sentido de uma consequência. Entendeu? Mas chega a dar vergonha de ter que explicar isso, cara. E esse texto de São Paulo mostra exatamente o que significa o termo corrupção, que é o que o Robson está mostrando, é a decomposição. Ou seja, você tem que... Todos nós iremos passar por isso, morrer e decompor. O corpo vai voltar para o pó mesmo, tá? Maria e Jesus não passaram
Isso. Jesus também. Jesus morreu, mas o corpo não se decompôs. Foi transformado antes da decomposição. Maria morreu. Ela não sentiu a dor, tá? A gente concorda plenamente com isso. Não sentiu a dor da morte. Ela morreu, foi colocada no sepulcro, só que esse corpo não viu a decomposição, foi transformado antes, tá? É isso que o texto diz. Ele usa, sabe o que também, Robson? O dogma. Ele lê um trechinho que enviaram para ele do dogma da Assunção de Maria, dizendo que no dogma também diz que Maria não morreu. Eu vou ler aqui o dogma. Eu vou ler aqui. É o Manifestíssimos Deus, né? Foi proclamado pelo Papa Pio XII, em 1950. Cris, antes de ir para o dogma, já que o padre tocou na questão da liturgia da palavra, eu queria colocar uma questão aqui, então, referente a coisas que nós falamos na liturgia da missa. E eu gostaria que o padre, que é seguidor, acredita no vidente, ou até mesmo o próprio vidente, explicasse esse texto aqui, ó, que nós lemos em toda a missa. Nós lemos em toda a missa, né? Então, pau que bate Chico, bate em Francisco também. Por favor, né? Vocês poderiam me explicar o seguinte? O vidente diz que os santos não intercedem por nós. O vidente diz que os santos não recebem nossas orações. Os santos não rogam por nós, não fazem pedidos por nós. Porém, isso é o que o vidente ensina e é o que o padre acredita também, porque o padre acredita no vidente. Aí eu perguntaria o seguinte, no ato de contrição na missa, a gente fala o seguinte, ó, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes com pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Aí conclui falando, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, está invertido aqui, aos santos e anjos, né? E a vós, irmãos e irmãs, aqui, que roguei por mim a Deus. Ó, pede aos santos. Peço aos santos, que rogueis por mim a Deus. Ou seja, como explicar isso aqui agora? Se os santos não intercedem. Não, é porque é um teatro. Teatro. É como eu disse na última live. Se você tem um ponto de vista... Eu sinceramente, vou falar com sinceridade. Eu não condeno ninguém, não vou chamar de herege ninguém, absolutamente ninguém, que crê que Maria não morreu. Mas, como eu disse na última live, se você defende isso e quer fazer disso um cabo de guerra, você tem que estar com alguma base para defender isso, ter argumentos. E, principalmente, seus argumentos não podem ser mentira. Então, eu e o Cris, a gente está defendendo a nossa posição. Eu só peço que quem pense o contrário defenda a posição sem mentira, né? Senão fica estranho, né? Uma pessoa que vê Maria 3 vezes por semana mentindo é complicado. Então, aqui, ó, gente, esse aqui, gente, é o documento exatamente do Papa Pio XII, tá? Vamos ver o que diz o documento, tá? Porque o que o documento diz aqui, por exemplo, né, no testemunho da crença da Assunção, diz aqui, ó, desde o tempo, desde tempos remotíssimos, pelo decurso dos séculos, aparecem-nos testemunhos, indícios e vestígios dessa fé comum na igreja, fé que se manifesta cada vez mais claramente. Os fiéis guiados e instruídos pelos pastores souberam, por meio das Sagradas Escrituras, que a Virgem Maria, durante sua peregrinação terrestre, levou a vida cheia de cuidados, angústias e sofrimentos, e que, segundo a profecia do santo velho Simão, uma espada de dor lhe traspassou o coração junto da cruz do seu divino Filho, nosso Redentor. E, do mesmo modo, não tiveram dificuldades em admitir que a semelhança do seu unigênito Filho também, né, é excelsa Mãe de Deus, morreu. Aqui, ó, né? Também a Mãe de Deus morreu. Mas essa persuasão não os impediu de crer expressa e firmemente que o seu sagrado corpo não sofreu a corrupção.
Ou seja, está aqui, olha, Papa Pio XII, dizendo que a Mãe de Deus morreu, mas essa persuasão não os impediu de crer expressa e firmemente que o seu sagrado corpo não sofreu a corrupção do sepulcro. Ou seja, ela morre, mas o corpo não se decompõe no sepulcro. Nem foi reduzida a podridão e cinzas aquele tabernáculo do Verbo Divino. Pelo contrário, os fiéis iluminados pela graça e abrasados de amor para com aquela que é a mãe de Deus e nossa mãe dulcíssima, compreenderam cada vez com maior clareza a maravilhosa harmonia existente entre o privilégio concedido por Deus àquela que o mesmo Deus quis associar ao nosso Redentor. Esses privilégios elevaram-na a uma altura tão grande que não foi atingida por nenhum criado, excetuada somente a natureza humana de Cristo. Tá. Deixa eu colocar mais aqui, ó. Patenteiam equivocadamente esta mesma fé os inumeráveis templos consagrados a Deus, em honra da Assunção de Nossa Senhora, e as imagens neles expostas à veneração dos fiéis, que mostram aos olhos de todos este singular triunfo da Santíssima Virgem. Muitas cidades, dioceses, regiões foram consagradas ao especial patrocínio e proteção da Assunção da Mãe de Deus. Do mesmo modo, com a aprovação da Igreja, fundaram-se institutos religiosos com o nome deste privilégio. Nem se deve passar em silêncio que o rosário, que Nossa Senhora, cuja reza tanto recomenda esta sé, há um mistério proposto à nossa meditação, que, como também sabe, é consagrada à Assunção da Santíssima Virgem ao céu. A Assunção de Maria nada tem a ver com Maria não morreu, tá, gente? Essa é a realidade. Mais uma vez, o que diz o documento aqui, ó? Que ela passou pela morte semelhança à mesma morte de Cristo, né? Semelhante, que ela morre. Só que ela não passa pela corrupção do sepulcro, ou seja, ela é enterrada, só que o corpo dela não se decompõe, tá? O texto é grande, gente. Pode ler aqui que em nenhum momento diz exatamente que ela morreu. Só para completar aqui, Robson. Olha, nos livros litúrgicos em que aparece a festa da dormição, prestem atenção, dormição ou Assunção da Santa Maria, a dormição, Robson, está ligada exatamente à Assunção de Maria, porque ela precisou dormir, tá? Que é aquela morte que a gente fala que ela não sentiu a dor, mas ela morreu, para ter o corpo transformado, para aí sim ser assunto ao céu. Está ligado uma coisa à outra. Encontra-se expressões que de uma ou outra maneira concordam em referir que quando a Virgem Mãe de Deus passou deste exílio para o céu, por uma especial providência divina, sucedeu ao seu corpo algo de consentâneo com a dignidade de mãe do Verbo encarnado e com outros privilégios que lhe foram concedidos. E o que se afirma para apresentarmos um exemplo elucidativo no sacramentário enviado pelo nosso predecessor imortal memória Adriano I ao imperador Carlos Magno, nele diz: é digna de veneração, Senhor, a festividade deste dia em que a Santa Mãe de Deus sofreu a morte temporal, mas não poderia ficar presa com algemas da morte, aquela que gerou no seu seio o Verbo de Deus encarnado, tá? Tá lá no site do Vaticano, vou até colocar aqui para vocês, aqui do ladinho, ó. Tá? Vai lá, acessa lá, tá? Aí, cara, como eu falei, é uma simples pesquisa, não precisava muito, viu, Robson? É uma simples pesquisa. E aqui falando do dogma da Assunção de Maria. É como eu falo, cara, honestidade. Pelo amor de Deus, o senhor é vidente, o senhor dá catequese, o senhor tem uma audiência ali, suas lives dá 2.000, beira 3.000 pessoas ao vivo assistindo. Seu canal tem 250.000 pessoas inscritas. Honestidade. A gente já mostrou que tanto no missal o senhor se equivocou, e nesse texto da proclamação do dogma,
certamente, eu tenho absoluta certeza de que alguém passou para você essas duas questões. Uma a gente sabe que foi o padre, a outra eu suspeito de quem que seja também. Passaram a perna no senhor, os dois. Isso que dá, fazer as coisas assim por impulso, sabe? O senhor se gaba assim de ser ignorante, viu? Falou, eu sou ignorante. Na live de hoje o senhor falou, eu nunca faria um curso de teologia, porque eu já estou com a idade avançada, não sei o quê. É bom estudar, nem que seja autodidata, né, Cris? Tem Google Sim, hoje, você dá um Google, pesquisa, e fundamentar esse cabo de guerra num único versículo bíblico isolado, que é o versículo de Romanos 6:23. É o único versículo, é o único argumento que eles têm. É o único, não tem outro, Cris.